Olá, meus queridos, tudo bem? O assunto de hoje você precisa comentar, você precisa mandar para outras pessoas. Se você já está no nosso canal no YouTube, que você compartilhe essa mensagem, que você deixe o seu comentário, tá bom? Ative aí o like, tá bom? Deixe o seu dedão aí, beleza? E se você está nos acompanhando no TikTok, peço que você se inscreva lá no nosso canal. Está aí embaixo aqui a nossa referência do nosso canal. Você se inscrevendo, você vai estar ajudando outras pessoas também a conhecer essa maravilhosa verdade sobre o grande resgate, o maior resgate de todos os tempos. Para entendermos sobre isso, precisamos entender quem era Adão. Tá? No livro de Gênesis, deixa eu só organizar mais um pouquinho aqui. No livro de Gênesis, capítulo 1, tá? 27 a 28, aqui na palavra de Deus, mostra para nós que Deus, quando fez Adão, Deus deu domínio ali para Adão. Tá? Deu tudo que Deus criou, céu, mar e terra e os animais, tudo foi colocado nas mãos de Adão, para Adão reinar sobre o planeta Terra. Tá? Quando chegamos ali no Salmo 8, tá? Salmo 8, no verso 3 a 9, mostra que Deus deu domínio para Adão sobre céu, mar, terra e fonte das águas, tudo que Deus criou. E Deus fez uma vestimenta para Adão de honra e de glória. Então a mesma vestimenta de Deus, que é de glória, tá? E tinha uma coroa, assim era Adão. Então isso quer dizer que Adão era rei do planeta Terra. Quando nós vamos aqui para a palavra reinar, o domínio, no original hebraico, quer dizer radá, que é autoridade de legislar ou reinar sobre. Então Adão era um rei nesse planeta Terra. Só que entendemos que Adão desobedeceu a Deus e obedeceu a Satanás. Não é isso? Ali através daquela serpente falante. Quando Adão desobedece a Deus e obedece a Satanás, ele passou a ser o quê? Quem passou a ser o Deus dele? Romanos 6,16 mostra para mim e para você, pegue sua Bíblia, anote aí, tá? Dizendo assim, olha, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, quando Adão desobedece a Deus e obedece a Satanás, ele passou a ser servo dele. Olha, servo. Não só ele, mas também os seus filhos também, que somos quem? Todos nós. Mas vamos entender mais um pouquinho. Ele passou a ser servo, não é isso? Só que Satanás não quer só servo, ele quer mais avante, ele quer afundar mais a raça humana. Quando chegamos então no livro de 2 Pedro 2,19, olha o que está escrito, 2 Pedro 2,19, olha o que está escrito aqui, ó. Prometendo-lhe liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Você conseguiu entender isso aí? Quando Adão se entrega, quando Adão obedece a Satanás, ele passou a ser servo, não foi que já lemos? E depois ele passou a ser o quê? Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Adão foi vencido por Satanás e se tornou escravo do vencedor. Satanás venceu. É isso que está dizendo para nós, tá bom? Então, olha, ele era rei, de rei passou a ser escravo, passou a ser servo, de servo a escravo. Olha a situação dele. Não só ele, mas todos nós. Porque todas as pessoas que são escravas, que viviam ali na escravidão, os filhos que nasciam também são o quê? Escravos. Isso mesmo. E nós nascemos aonde? No planeta escravizado. Somos todos escravos. Então estamos presos, mas já que vem um resgate para tudo isso. Tá bom? É esse que é o nosso tema. Nós vamos ver esse grande resgate. No livro de Levítico 25 a 48 e 49, para a gente entender sobre esse resgate, precisamos dar uma volta ali na lei mosaica e vamos entender o que acontecia quando uma pessoa se vendia como escravo, como Adão se entregou como escravo. Adão era o dono do planeta, e quando a pessoa entregava a sua terra, a sua propriedade, vendia porque ficava pobre. Tá? Ali mostra que quando uma pessoa se vendia como escravo, só um parente da família podia pagar e resgatar essa pessoa de volta. Quando ele vendia suas propriedades, um parente da família podia ir lá e pagar aquele resgate e devolver a liberdade da pessoa. Isso está em Levítico 25, 48 e 49, também está em Levítico capítulo 25 também, tá? E o versículo 25. Tá nesses dois versos, tá bom? Mostrando que só um parente da família podia pagar o resgate da pessoa, quando ela se vendia. E quando tinha mais um negócio, quando a pessoa se vendia, está lá no livro, quando havia alguma venda, você vendia alguma coisa que você tinha, propriedade, coisa parecida, você precisava fazer um documento, tá? Comprovando que aquilo era seu.
E esse documento era um negócio bem interessante. Você precisava anotar que tudo que estava nessa terra, tá? Você passava 7 selos aqui ao redor desse documento e ali veio um espaço de tempo para a pessoa poder pagar o resgate e devolver. Olha o que acontecia agora aí. Isso está em Jeremias capítulo 32, 44, tá? E fechará com selos. Agora eu quero levar você aqui para Deus. Lembra que Adão se vendeu o pecado para Satanás? E para Deus, quem pode pagar o resgate de alguém? Meu querido, aí o negócio pegou. Aí você pode dizer, o irmão não pode pegar o resgate porque também é escravo. Lembra? Quem nasce na escravidão é o quê? Escravo. Quem pode pagar o resgate para Deus? Já pensou nisso? Quero te dizer, ninguém. Ok? Então estamos todos perdidos? Sim. Isso está em Salmo 49, 7 a 8. Diz que ao irmão verdadeiramente ninguém pode pagar e nem remir o seu resgate por ele a Deus. Ninguém pode pagar para Deus o nosso resgate. Então isso quer dizer que estávamos perdidos. Isso bem, quer dizer que estávamos, essa é a palavra, né? Porque vai entrar um negócio aqui interessante. Gálatas 4, verso 4 diz assim, olha, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, quando chegou um período de tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Mas Jesus não podia pagar o nosso resgate? Também não. Para que pudesse ser Jesus de que família ele é? Da terra ou do céu? Jesus é da família celestial. Então, se ele é da família celestial, ele não pode pagar o preço daqui da terra. Para que ele pudesse pagar o preço do pecador, de Adão, meu e seu, ele precisou nascer nessa terra, como eu e você nascemos, viver como vivemos, mas não pecar. Isso, não pecar. E ele não pecou. Quando ele não peca, ele ganha direito à vida, porque o salário do pecado é a morte, lembra? Mas, como ele não pecou, ele ganhou direito à vida. Agora nós vamos ver o que ele vai fazer com essa vida, tá? E aqui no livro de Mateus nos informa muito melhor sobre esse resgate dele, que ele veio fazer por nós. No livro de Mateus, capítulo 1, verso 21, diz que ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Quando você chega no livro de Apocalipse, antes um pouquinho, você chega em Lucas 4, 6 e 7, Satanás aparece ali com Jesus para devolver o reino se Jesus se prostrasse a ele. Lembra? Te devolvo o reino se tu prostrado me adorares. Olha a ideia dele. Queria devolver para Jesus adorar ele. Então Jesus ia cair também no pecado. Olha só. Porque ele ainda diz, porque a mim foi entregue e dou a quem quiser. Quem foi que entregou para ele? Adão. Muito bem. Vamos ao Apocalipse para a gente finalizar. Apocalipse 5 mostra ali um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Lembra que livro é esse? O documento da terra. Lembra que eu falei para você que tinha que ter 7 selos lá em Jeremias? Escrito por dentro e por fora selado? É esse o livro. Aí você vai lendo ali esse livro todinho, vai explicando detalhes dessa situação que eu estou falando para você. Não dá para explicar tudo aqui, tá? Mas se você quiser, esse assunto está completo no meu canal, no YouTube. Quando chega no final ali do verso, diz assim, olha, que ele veio da tribo de Judá vinham os reis de Israel. Lembra que Adão era rei? Os reis, só um rei pode pagar o resgate de um outro rei. Diz que ele vem da tribo de Judá. Aí diz assim, um cordeiro que foi morto. Lembra? Jesus morreu para pagar o preço do pecado. Aí diz assim, no final do verso assim, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Olha, ele pagou o resgate, ele nos comprou para Deus. Lembra que ninguém podia comprar para Deus lá em Salmos? Somente ele nos comprou para Deus. Aí diz assim, olha, e para o nosso Deus constitui-se reino e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra para sempre. Olha, Jesus paga o resgate e vai nos devolver a terra e nós vamos reinar com ele para quanto tempo? Para sempre. Esse é o seu desejo? Então vem com a gente. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, que você compartilhe essa mensagem. Jesus é o meu e o seu resgatador. Estamos livres em Cristo Jesus para a glória de Deus. Amém? Compartilhe essa mensagem, leve essa libertação para muita gente em nome de Jesus. Nos veremos então no próximo vídeo. Amém?